Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente, sempre com temas importantes, temas relevantes, temas que podem mudar a sua vida. Por isso a gente pesquisa pessoas de destaque na sociedade, pessoas merecedoras de estarem aqui com a gente. E hoje eu tenho o prazer muito grande de receber a pastora Cristiane Martins. É um prazer muito grande mesmo receber a senhora. A gente se conheceu em um evento em Madureira, não foi isso? Foi. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui conversando, né? Falando um pouquinho de nossas vidas, falando um pouquinho. E eu quero dar as boas-vindas para a senhora. Seja bem-vinda ao Mac Podcast. Obrigado. Quero agradecer, né? Porque eu sei que é um privilégio estar aqui nessa tarde. Maravilhoso. Estava muito ansioso para receber a senhora, porque a religiosidade, né, é algo muito importante em nossas vidas, né? Se a gente não cuida do nosso lado espiritual, e pelo que eu acredito, as coisas não andam, né? Verdade. E eu queria saber um pouco mais de ti, né? Eu queria saber um pouco mais, assim, como a senhora iniciou na sua trajetória, no seu projeto, no seu chamado. O meu chamado, né? Louvado seja Deus. Deus de pequena, né? A minha mãe sempre levando a gente para a casa do Senhor, né? Buscando ao Senhor e sempre ali levando a gente para as orações, para as consagrações. E muito gostoso, né? Que ela ia na frente, aquela carreirinha atrás dela. E ali num culto, num sábado, né? Teve ali o derramamento do Espírito Santo de Deus. E naquele momento ali eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo. E naquele momento ali eu fiz a entrega para Deus. Eu falei, Senhor, a presença é muito forte. Eu me entrego para o Senhor, porque eu quero sentir essa presença na minha vida, porque é uma presença muito gostosa, é uma coisa assim que não tem explicação. E desde aquele momento eu fiz aquela entrega e estou até hoje aí na presença de Deus. Lindo, lindo, lindo. Realmente, e assim, né, no dia a dia da igreja, né, a gente vê muita coisa linda acontecendo, né, a gente vê coisas, a gente vê milagres, né, vê realizações mesmo, a manifestação do Espírito Santo ali, e a gente usa muito o termo milagre, né, mas eu queria que a senhora falasse, né, das coisas lindas, né, das coisas impossíveis que Deus realizou através da igreja. Louvado seja Deus. Gente, o maior milagre assim que o Senhor fez foi na vida da minha própria mãe. A minha mãe foi constatada com leucemia, a minha mãe ficou pele e osso e os médicos mandou ela ir para casa para poder morrer porque não havia mais jeito para ela. E ela ficou magrinha, dava para carregá-la no colo. E eu me lembro que eu cheguei em casa e a minha irmã Rosana pediu um pouco de água à minha mãe. E minha mãe pegou aquela garrafa para botar água para minha irmã, e a água começou a cair toda no pé da minha mãe. E ali eu fiquei observando aquilo e falei, o que está acontecendo? Aí eu descobri que ela estava também cega. E ali naquele momento eu falei assim, meu Deus, como que vai ser agora? Minha mãe agora está com essa leucemia, desenganada, está cega, e o que vai ser? E o Senhor falou assim, pega a sua mãe, arruma ela, leva ela para a igreja. E eu arrumei a minha mãe à noitinha, levei ela para a igreja. Ali ela assistiu o culto e o Senhor ali falou profundamente que aquela doença dela não seria para a morte, mas seria para o nome de Deus ser glorificado. E o que Deus fez? Deus curou a minha mãe. Minha mãe hoje está forte, a visão dela voltou porque Deus curou. E hoje ela está no nosso meio para a honra e a glória de Deus. Esse foi um milagre que eu carrego na minha vida e aonde eu vou, eu testemunho ele. Amém. E a pastora, né? Você então começou, né, pelos preceitos da família, pela educação dentro de casa, mas como é que você chegou à pastora? Como é que veio esse chamado? Olha, assim, você vai passando nessa trajetória, né? Primeiro ali missionária,
e depois cheguei a pastora, mas foi também com muita luta, muita peleja, porque nada é fácil, tudo tem aquela aprovação e a gente tem que passar pela prova, porque o obreiro ele tem que ser aprovado e ele tem que passar pela prova. Mas quando o Senhor começou a usar pessoas para mim, dizendo que a chamada minha não era mais missionária, era pastora, eu corri todo o tempo, porque eu não queria esse cargo na minha vida. Eu falava assim, não, se eu sou missionária, eu já estou passando isso, imagina a pastora. Mas quando o Senhor, no alto do monte, o Senhor falou comigo, não corra do chamado, porque esse chamado que eu estou te chamando é porque eu confio em você, eu confio em colocar essa obra na tua mão. Então, naquele momento, eu me rendi aos pés do Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui, me usa. E desde aquele momento, o Senhor ali, né, preparou ali aquele culto maravilhoso, aquela consagração maravilhosa, e ali o óleo foi derramado sobre a minha cabeça. E eu me encontro feliz, porque o Senhor tem colocado vidas para me cuidar, né? E nós sabemos que hoje nós estamos vivendo no século XXI e é muita coisa que acontece e você tem que estar ali no equilíbrio para poder ajudar as outras pessoas. E eu louvo a Deus por esse chamado de pastora e sou muito feliz. Eu fico imaginando assim, né? Você é obreira, você vivendo o dia a dia da igreja, né? Dando a sua contribuição, mas no momento que foi consagrada como pastora, como é que foi falar para os fiéis, falar para os irmãos lá, mas na responsabilidade de pastora? Foi difícil? Porque mudou, né? Mudou. A cobrança é grande. Verdade, verdade. Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? E eu olhava assim no altar para o povo, eu falava assim, meu Deus, que responsabilidade. Só que o Senhor falou comigo assim, minha filha, eu sou Deus que te capacito. Então, eu coloquei essa missão na tua mão e você pode ir, porque eu estou na frente. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu não chego e falo, eu vou fazer. Primeiro, eu entro no meu quarto, eu dobro meu joelho, eu falo com o Papai do Céu, peço permissão a Ele, porque tudo é Ele. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não chego a lugar nenhum. Até esse momento de estar aqui com você, nesse estúdio maravilhoso, Ele que proporcionou, Ele que preparou tudo. Então, eu sei que pastorear é algo assim, é algo gostoso, mas também é algo que quanto mais você está na frente da obra, quanto mais é muitos olhares do bem, olhares também que te olha com outros olhares assim como julgador, mas você não pode olhar para esse lado. Você tem que olhar e prestar atenção que Deus colocou um povo para você cuidar e você tem que cuidar desse povo. E como é que é a sensação de você sentir Deus falando através de você? De repente você está lá falando para o seu povo e você percebe assim, gente, essa aqui não são só bem as minhas palavras, né? Deus está falando por mim. Ai, olha, é algo assim sobrenatural. Essa semana mesmo nós estávamos lá no culto, né? Da terça-feira, e ali ministrando a palavra de Deus, e no momento da ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me deu uma revelação com um jovem, e o Senhor falava que ele trouxe aquele jovem naquele culto ali para fechar a sepultura dele, porque a sepultura dele já estava aberta. E ali, naquele momento, aquele jovem foi lá na frente, né, recebeu a oração, voltou para Jesus, e quando ele estava já o culto finalizando, alguém ligou para ele e falou assim, olha, não vem para casa. Por quê? Não vem para casa, porque algo iria acontecer se você estivesse aqui. E naquele momento ele voltou para dentro da igreja, me deu um abraço e falou, pastora, eu nasci de novo, porque enquanto Deus usava a senhora aqui, enquanto eu estava voltando para Jesus, os malfeitores esteve na minha casa, mas eles não conseguiram tocar em mim, porque eu estava dentro da casa de Deus, eu estava voltando para Jesus e Deus estava usando a sua vida para a minha vida. E ali ele me deu aquele abraço e nós conversamos mais um pouco e depois dali ele foi embora para a casa da tia dele. E hoje está na presença de Deus, hoje, graças a Deus, né? É um homem de Deus e eu fico feliz. Por quê? Porque Deus tem usado a minha vida, né, como canal para outras vidas, para tirar essas vidas que estão perdidas, essas vidas que estão na droga, porque a sociedade discrimina e muitas pessoas também discriminam. Mas quem sou eu para discriminar as pessoas? Quem sou eu para poder apontar? Porque eu tenho filho, então eu não posso
Eu não posso atirar pedra em ninguém, porque eu aprendi com a minha mãe que com a mesma medida que eu vou medir o meu próximo, eu também serei medida. Então, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para poder ajudar na oração, ajudar com conselho, abraçar, porque nós estamos vivendo um momento que o povo ele está precisando de ser abraçado, não julgado. É isso aí, é lindo, né? Não julgar para não ser julgado. Mas sem julgar, né? Você, de repente, tem as pessoas, né? Tem o povo da igreja, aí você vê que, de repente, o irmão tá se perdendo, tá se desviando. É possível resgatar ele? Você vai até ele para conversar, para estender a mão e dizer, ó, eu tô aqui. Ah, é muito gostoso. A gente que está na frente da obra, que é pastor, pastora, a gente observa, a gente conhece as ovelhas, né? E a gente vê sobre aquelas 99, né? Que aí Jesus foi lá buscar aquela perdida. E eu sou um tipo de pessoa que eu vou entrando na casa de Deus, assim, na igreja, eu já vou observando. Eu olho para um, olho para outro, e a face deles, o olhar deles fala. E aí eu faço uma leitura, né, corporal. E aí, rapidamente, eu já mando uma mensagem. Preciso falar com você. Preciso conversar com você. E ali, naquele momento, muitas das vezes está se perdendo. Por quê? Porque, às vezes, está precisando de um apoio dentro de casa. Às vezes, está precisando, né, de uma pessoa com uma palavra amiga. E aí, a pessoa trabalha o dia todo, chega em casa, só acusação, só palavras negativas. E aí, aquilo vai esfriando aquele membro, vai esfriando aquela pessoa. E se não tiver uma pessoa para ajudar na oração, para poder subir um monte com aquela pessoa, para poder estar ligando, dizendo, ei, você é importante, ei, você é importante. Eu senti a sua falta hoje no culto, eu olhei lá e vi que você não estava nesse culto. Poxa, isso aí é tudo. A pessoa do outro lado começa a chorar e fala assim, pastora, você notou que eu não fui? Você notou que eu estou me distanciando um pouquinho do aprisco? Notei, mas é tanta gente, mas eu notei. Pode vir. Se você não vier, eu vou até você, eu vou te buscar. E aí, quando chega no culto, aquela pessoa está lá com aquele sorriso lindo e com aquele vigor, com aquela força e colocando a mão no arado. E isso é uma coisa assim que eu digo que não tem dinheiro que pague. Eu estou lembrando de um fato aqui que eu sei que acontece, mas eu vou perguntar porque, de repente, na nossa audiência tem alguém que já ouviu falar, sabe que acontece, mas precisa, né, ouvir a pastora Cristiane falar, né? Porque é uma coisa assim que é muito... para mim é surreal, mas eu sei que existe e acontece e eu já vi. É expulsar o demônio, né? Como é que é o processo, né? Vocês percebem, chamam, oram e expulsa mesmo o demônio, pastora? A gente percebe. Você começa assim, sempre tem aquele culto, né, que você faz aquela oração mais forte, né? E aí você começa a perceber, Deus começa a te revelar que aquela pessoa está enfeitiçada, que aquela pessoa chegou ali, mas chegou ali com um espírito ali de suicídio, né? E ali você começa a orar, e ali aquela pessoa manifesta, né? E aquele mal que estava acompanhando aquela pessoa vai embora. Vai embora, tem que largar aquela vida, ir embora. E aí aquela pessoa vai, olha para você e fala assim, gente, eu entrei na igreja com peso, eu entrei na igreja de uma forma assim, pensando em tirar minha vida, e agora eu tô leve. O que a senhora fez? Eu falo, eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor Jesus, é Ele que faz. E agora uma pergunta que eu considero muito difícil, né? Mas tem que ser feita. Eu vou falar de desafio. Quais são os maiores desafios, pastora, para a mulher que aceita o chamado e assume o rebanho? Gente... É porque é diferente. A sociedade, a gente sabe que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, mas para a mulher, pastora, é mais difícil? Olha, é difícil. É difícil porque se você não tiver, assim, Deus na frente, e você não colocar Deus em primeiro plano e você também não tiver o equilíbrio, o controle da situação, você começa a perder o controle. Porque se você levar para outro lado, o esposo já começa a achar que você está querendo ser mais do que ele. Porque ainda existe homens machistas, ainda existe homem que não aceita, ainda existe igrejas que não aceitam mulheres pastoras. E aí você chega lá, você tem que ficar embaixo. Acontece isso comigo.
De eu chegar numa igreja e a pessoa falar assim, não, fica aí embaixo, e aí sobe o homem e eu fico numa boa, tranquilo, porque nada disso me diminui. E eu fico olhando assim, eu fico vendo, mas a mulher, ela tem um jeito assim diferente de olhar o ângulo, as coisas, de olhar a igreja, o ambiente, aquela coisa assim gostosa. Então, é nesse negócio aí, se você não tiver um equilíbrio, se você não tiver ali ligada com Deus, eu vou resolver e tudo, eufórica, aquela coisa, você acaba tropeçando e machucando o seu esposo, machucando os obreiros, machucando os irmãos da igreja. Então, tudo tem que ser com a dose. Nada de mais, nada menos. Mas também tudo ali, né, na prudência, para poder não afetar ninguém, não magoar ninguém, porque hoje nós estamos vivendo num século XXI que qualquer mínima coisa as pessoas se magoam. Se magoa, se ofende. E aí uma coisa que eu sempre falo, o maior aqui é ele. Tudo é dele. Sensacional. É muito interessante a gente conversar, né? Porque a gente abre o nosso coração e a gente percebe, né, que as coisas que acontecem mesmo, né? Mas eu queria falar de missão. Você tem ideia, né? Você saberia colocar em palavras qual a sua missão como pastora? A minha missão como pastora eu acho assim uma coisa muito assim gostosa. E eu falo com Deus que muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio. Privilégio. Muitas das vezes, assim, eu estou em casa e na madrugada surge algo assim para mim poder socorrer uma pessoa. E ali não tem hora, não tem esse negócio de falar assim, espera clarear o dia. Não. Pode ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. Nós temos que estar de pé e ir atrás daquela alma, daquela vida. E teve um fato, né, que tinha um jovem que ele se drogou e ele estava tentando se matar dentro do quarto e a família batia na porta, abre a porta, e ele não abria por nada, e a irmã dele pegou o carro e veio me buscar. E eram umas 2h30 da manhã. E aí alguém virou para mim e falou para mim assim, você é louca de ir, eu não vou, vai que chega lá e te mata. E eu falei assim, não, eu vou porque o Senhor colocou essa missão na minha mão. E quando eu cheguei lá, eu bati na porta e falei, abre a porta em nome de Jesus. Aqui quem está aqui é a pastora Cristiane. Jesus está aqui na minha frente, abre essa porta. E rapidamente ele abriu e falou, só você. Quando ele abriu, ele me puxou. E quando ele me puxou, ele fechou. E quando ele fechou a porta, ele tava num estado assim que eu olhei e eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou comigo assim, somente clama. E eu comecei a clamar em espírito, eu não podia orar. Era espírito de oração. E ali naquele momento ele foi se quebrantando, caiu de joelho, e eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e comecei a falar com ele, meu filho, Jesus te ama, Jesus, ele não quer que você tire a sua vida. E ali ele foi chorando, e eu falei com ele assim, Jesus me trouxe aqui para dizer para você que ainda que a sociedade, ainda que a sua família fala que não tem mais jeito, o Senhor me trouxe aqui para dizer que há esperança para você sim. E ali, naquele momento, ele chorava igual um bebê. E eu coloquei a cabeça dele contra o meu peito, assim, e abracei, apertei ele. E eu falei com ele assim, volta para Jesus, volta para casa. E aí, volta, papai está te esperando. E ele falou assim, eu quero Jesus. E ali, naquele momento, ele aceitou Jesus. Eu fiquei acompanhando, porque você tem que acompanhar. E depois ele falou assim, agora Deus está me dando uma família. Agora eu vou embora para outro lugar, para Minas Gerais, mas eu vou carregar a senhora aqui dentro do meu coração. E eu não vou largar Jesus. Eu acompanho ele pelo WhatsApp, a gente se conversa, e eu fico muito feliz, porque eu tenho muitos filhos assim na fé. E Deus me botou uma missão na minha mão assim, para resgatar esse jovem, essas pessoas. Eu tenho um amor muito grande. Às vezes Deus me leva assim no lixão, abraçar uma pessoa que está ali sentado na sarjeta, no meu fio, entendeu? Às vezes Deus me leva, muitas das vezes na madrugada, na Central do Brasil, muitas das vezes tá aquelas mulheres lá vendendo o seu corpo. Eu vou, eu evangelizo, falo de Jesus, porque Jesus ele veio para salvar essas pessoas. E eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para poder chegar até essas pessoas e dizer, Jesus te ama, e ele faz aquilo que ninguém pode fazer por você. E aí eu sou muito feliz por essa missão que Deus tem colocado na minha vida. Que lindo, é realmente fantástico, né? Aí agora eu queria
voltar um pouquinho para a questão da importância da família, né? A família é tudo. Eu e minha esposa na responsabilidade de pai, né? A gente ensinou a nossa filha a orar e eu queria que a senhora falasse, né? Para os pais, né? Fazerem isso, ensinarem seus filhos a orar, porque é importante, né? A importância da oração para as crianças. Ó, você falou uma coisa muito verídica, né? Eu ensino muito meu filho de 14 anos, né, a orar, tudo que ele quer. Eu falo, meu filho, pede para o Papai do Céu, conversa com o Papai do Céu, pede perdão ao Papai do Céu. E Deus de pequenininho, eu sempre ensinei eles a orar. Tanto o de 14 como o outro de 22 anos, que é o Isaac, que é o amores da minha vida, né, a paixão da minha vida, meus 2 filhos, né, um presente de Deus, tanto o Isaac Vito como o Miguel Vito, né? E eu louvo a Deus. E eu posso dizer que eles são uns jovens assim, que eles são muito tementes a Deus, muito tementes. Tudo que eles vão fazer, eles perguntam para Deus, ou se não pergunta, mãe, ora a Deus aí, mãe, para ver se é de Deus eu ir nessa festa, se é de Deus eu comprar esse algo para mim. Mãe, ora aí. E entra pro quarto, filho, ora também. Não, mãe, eu já orei, mas eu confio muito no Deus que te usa. Ora aí, me ajuda em oração. Então, eu olho assim, eu vejo, se você quer saber da vida, assim, de uma pastora, de uma missionária, de um pastor, senta e conversa com os filhos. Porque os filhos, ele tá, o bem dizer, o dia todo com a gente. A gente trabalha, corre para lá, para cá. Mas quando chega a noite, nós vamos o quê? Nos reunir. Então, às vezes tem pessoas que se perdem, por quê? Porque outras pessoas que não têm aquele fundamento contigo, que não tem aquela coisa com você, fala algo de você que nem sabe do seu dia a dia. Mas não tem pessoas melhor para saber quem é você, que não seja os seus filhos. Os seus filhos vai dizer se você é uma boa mãe, se você é um bom pai, se você é uma boa líder, ou se você não é. Porque eu tenho aprendido isso. E eu aprendo com eles também. Eu aprendo. Tem hora que eu aprendo com eles. Eu falo, meu Deus, e eu estou aprendendo com vocês. Então, cada dia é um dia para ser vivido e é uma aprendizagem. Muito legal mesmo, né? Essa vivência, né? E por falar em vivência, eu fico imaginando você jovem, né? Porque a gente hoje olha assim, a pastora Cristiane, graças a Deus, estabelecida, né? Honrando o seu povo, mas a gente fica pensando, será que ela foi sempre assim? Né? Porque a sabedoria vem com o tempo, com o estudo, com a dedicação, com o conhecimento que a gente recebe de Deus. Mas quando você era jovem, né? Qual era o seu sonho? Você tinha algum sonho de uma profissão, de uma coisa que você queria fazer, que você não se imaginava ser pastora? Não, nunca. Nunca, nunca. E quando eu era jovem, assim, né, brincando com as minhas irmãs, eu sempre falava com a minha irmã que eu ia ser médica. Eu falava para minha irmã, eu vou ser médica, porque eu vou cuidar do povo, eu gosto. E a gente pegava a boneca, falava que eram nossas pacientes, e, gente, botava a atadura da minha mãe, pegava a meia da minha mãe, cortava, e botava, aí falava, isso aqui tá dodói, aquela coisa toda. E aí fui crescendo, aquela coisa toda, e aí a vida começou, né, a acontecer coisas, né, na vida, que aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, houve umas percas, né? Perdi meu pai. E aí, quando eu perdi ele, a gente ficou assim, como se tivesse... Senhor, para onde ir agora? Para onde? O sacerdote não está mais aqui. Agora só minha mãe. E aí foi o momento que eu tive que regaçar a manga e trabalhar. E aí eu tive que trabalhar. E quando eu trabalhava, chegava do trabalho à noite, ia estudar à noite no Brizolão, nas escolas. Mas quando chegava lá, estava muito cansada, eu não dava muito, não prestava atenção no que o professor falava. E aquela coisa, sempre as pessoas falavam assim, você vai ser nada, você vai chegar a lugar nenhum. Trabalho o dia todo, em casa de família, trabalho o dia todo em creche, trabalho o dia todo aí lavando panela. Como que essa menina vai ter para poder estudar, ser alguma coisa? E ali dentro de mim eu falei, Senhor, eu não sei qual o tempo, qual a hora, mas vai chegar o tempo certo que o Senhor vai concretizar na minha vida o que o meu coração deseja. E aí fomos indo, trabalhava ali, trabalhava aqui para ajudar minha mãe a pagar aluguel, botar as coisas para minhas irmãs dentro de casa.
muita humilhação, né? As pessoas nos humilhavam muito, 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 muito. A ponto de, muitas das vezes, as pessoas usavam roupa, sapato, quando estava bem surrado, dava pra gente. E aí a gente pegava aquilo, costurava, remendava e colocava. Só que Deus falou assim, eu vou mudar a história de vocês. E aí, hoje como pastora, hoje como mulher de Deus, como mãe, né? Eu louvo a Deus, porque hoje Deus tem realizado os sonhos na minha vida. Deus me formou em psicanalista, né? Sou cantora, sou escritora, tenho um livro, tenho aquela igreja maravilhosa, pastoreando aquela igreja. E graças a Deus, e Deus tem feito coisas assim lindas na minha vida, coisas tremendas, que eu fico olhando assim. Hoje eu abro meu guarda-roupa, eu tenho roupa hoje para me usar, roupa para me doar. Hoje eu olho assim, muito sapato, muita bolsa, tudo aquilo que as pessoas me humilhavam e falavam que eu não ia ter, Deus tem me dado em dobro. E eu glorifico a Deus. Minhas irmãs, que muitos falavam que elas não iam chegar a lugar nenhum, minhas irmãs, graças a Deus, são tudo bem casadas, graças a Deus, tem a vida delas, né? Graças a Deus, são prósperas. E são umas mulheres, assim, maravilhosas. Eu sou fã da minha irmã, sou fã da Ana Cláudia, sou fã da Rosana, da Michele, e sou muito fã da minha mãe, porque a minha mãe é o meu presente. A minha mãe é minha joia rara. A minha mãe é a minha melhor amiga. É a minha amiga que o céu colocou na minha vida. Então, eu quero dizer para vocês, para todos, que toda a dor que você passa, tudo que você enfrenta, suporta o processo. Porque essa dor, ela não é para te destruir, não é para te matar. Ela é para te fortalecer. E quando Deus fala que Ele vai te levantar, pode ter a plena certeza que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, falaria Ele alguma coisa e não cumpriria? Então, Ele é lindo. Ele é lindo. Cara, é tocante, né? É emocionante. E até para que a gente não se emocione mais, vamos falar agora de mais uma realização em sua vida, né? De mais um capítulo, né, de vitória, né? Que é o seu livro. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, do que o seu livro fala, de como foi a concepção desse livro. Esse livro eu escrevi ele no momento que eu estava vivendo uma depressão. E eu me lembro que eu fui na casa de uma amiga minha, né, Marcele, e ela virou para mim e falou assim, amiga, eu vou participar de um livro, vamos participar. Eu falei, não, Marcele, eu não quero. O que eu vou escrever nesse livro? Ela falou, você vai escrever tudo, você vai escrever o momento que você está vivendo. Aí eu peguei, pensei e falei com ela assim, tá bom. E aí fui para casa dela, ela me ajudou e a gente começamos as etapas, né? Escrever. E aí eu orando a Deus, Deus falou, você vai colocar o nome, aonde está a sua dor, está o seu sucesso. E aí eu falei, por que, Senhor? O Senhor falou assim, porque primeiro você está vivendo um momento de dor, para depois você chegar no sucesso. Ninguém chega no sucesso se não passar pela dor. E aí eu passei por uma decepção muito grande, porque eu sempre fui aquela menina, aquela mulher, né? Hoje mulher, né? De confiar em todos e achar que todos eram meu amigo. Eu abri a minha vida para as pessoas. Só que chegou uma fase na minha vida que as pessoas passou a usar tudo que eu falei, passou a usar contra mim. E quando elas começaram a usar tudo que eu me desabafei, começou a usar contra mim, eu me adoeci. Eu entrei numa depressão, entrei no quarto, não queria sair, não queria tomar banho. E dependia do meu filho para me dar banho, dependia da minha irmã Rosana para me dar comida, dependia da minha mãe para me levar para o médico. Só que um dia a minha mãe estava chorando e falando com Deus, Deus, cura minha filha, ela é tudo para mim, eu preciso dela. E aí quando minha mãe estava orando, me deu uma força muito grande e eu falei assim, ela está sofrendo por mim, eu não posso deixar ela sofrer, eu tenho que acordar, eu não posso deixar o veneno dessas pessoas me matar. E ali eu me arrumei e falei, mãe, amanhã é consulta, né? E a minha consulta era em Petrópolis. E aí quando minha mãe falou, e aí nós se arrumamos e pegamos o carro e fomos para Petrópolis. Quando eu cheguei, estava subindo a Serra de Petrópolis, aí o Senhor foi e falou comigo assim, quando você chegar lá, fala pro doutor, hoje é o meu último dia aqui, eu não volto mais, porque Jesus me curou. Aí eu falei, mas Jesus, como que eu vou falar isso com o doutor, Jesus? Se ele é um médico, eu sou paciente.
Jesus falou, tu vai falar. Quando eu cheguei lá, subi o elevador, cumprimentei na recepção a menina, secretária. Quando ele chamou meu nome, eu entrei com a minha mãe, eu olhei nos olhos dele e falei, doutor, hoje é o meu último dia. Eu não volto mais aqui porque Jesus me curou. Aí ele falou assim, a secretária falou alguma coisa com você? Aí eu falei assim, não, Jesus falou. Porque hoje, Cristiane Martins, é o seu último dia mesmo. Você não volta mais aqui. Hoje é o dia da sua alta. Aí eu comecei a chorar, abracei ele e falei, Jesus, obrigado. E naquele momento eu falei assim, mãe, eu tô curada. E aí minha mãe falou comigo assim, filha, é tudo que a mamãe quer, é você curada. Aí minha mãe falou comigo, não deixa, filha, que o veneno dessas pessoas adoeça você, acabe com você. Você é muito especial e tem muitas pessoas aí esperando, precisando do teu abraço, do teu carinho, do teu olhar. E eu tenho aprendido, né? Eu estou cuidando de muitas pessoas, né? Agora nessa missão que Deus me deu de psicanalista, a fala, ela cura. O olhar cura, o toque cura. É uma coisa muito, assim, gostosa. Eu tô amando. Hoje eu tenho meu consultório em Vila dos Teles, né, na Baixada. E eu tô amando, né? Eu estudo sobre Freud. E eu fico olhando assim, eu fico vendo, Deus, a vida é tão curta e a gente tem que aproveitar cada momento. Em vez de você ficar jogando veneno no outro, vamos amar mais. Vamos abraçar mais. Fantástico, fantástico o seu testemunho de vida, né? E as pessoas com certeza estão emocionadas também. Então eu queria aproveitar e pedir a você que falasse da sua igreja, onde os dias que você está participando do culto e fizesse o convite, olhando para aquela câmera ali, né, para a nossa audiência, visitarem você na sua igreja. Tá bom. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Crescendo na Humildade. Fica em Vila dos Teles, tá? Na rua Humaitá, 500, tá? Vila dos Teles, Jardim Botânico. Os cultos lá é às terça-feira, a partir das 7h30 às 9h30. E às quinta-feira, tá? Das 7h30 às 9h30. E domingo também tem um culto de louvor, adoração a Deus, que começa às 6h30 e termina às 8h30 da noite. Eu convido vocês lá a estar lá comigo, juntamente com a minha equipe, né? Que ninguém trabalha sozinho, a gente precisa da nossa equipe do nosso lado, né? E Deus tem feito grandes coisas. Tem vindo pessoas de Niterói, Angra dos Reis, pessoas de longe, Campo Grande, São Gonçalo, muita gente mesmo tem ido lá e tem recebido. Deus tem curado pessoas de câncer. Deus tem feito coisas tremendas. A última agora foi uma moça que ela não podia gerar. E o Espírito Santo de Deus usou ali a minha boca, porque eu não sou nada, mas Deus quem faz. E Deus falou que ela ia gerar. E para a honra e glória de Deus, né, a mãe dela me ligou chorando, eu tenho uns áudios no meu telefone, chorando e falando que a filha dela tá gerando. Já estava tudo assim, o marido já querendo ir embora, já querendo arrumar outra pessoa, porque ele queria muito esse filho. E o filho chegou. E eu falei para ela assim, Deus não falou? Tudo tem um tempo, debaixo do céu e da terra. E chegou o tempo de você gerar. E quando a mãe ligou para mim, ela chorava, gritava, pastora, Deus falou na igreja, na campanha, minha filha está grávida. E aí eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar. Eu tenho vivido assim umas coisas assim, que eu olho assim, a pessoa vai no hospital, a medicina, o médico desengana, fala assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E aí nós vamos pro joelho, que é no joelho. No joelho você vence qualquer batalha. E ali Deus dá a resposta. Deus muda o quadro. E aí você olha e você fala assim, meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Obrigado a você por acompanhar essa conversa fantástica, esse testemunho de vida e de vitórias, tá? Obrigado à audiência, obrigado por compartilhar esse vídeo, passar para os amigos, passar para os irmãos. Obrigado por comentar também, façam perguntas, falem com a pastora Cristiane aqui, que vão à igreja dela, que frequentam a igreja, que já acompanharam ela no culto. Então eu espero a participação de vocês. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a você, pastora. Obrigado por ter vindo ao MAC Podcast. Obrigado também, tá? Me sinto muito bem mesmo aqui. E vou voltar de novo aqui, tá? Porque é uma coisa assim muito gratificante a gente saber que
a gente está num estúdio, está num lugar que a gente sente Deus. E eu posso dizer que a palavra que eu defino nesse exato momento, né, é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Confia nele, porque se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir na tua vida. Não importa se as pessoas te julgam, te criticam, se as pessoas fecham a porta. Se um fecha a porta ali, Deus vai usar outro para abrir 10 portas para você. Beijo no teu coração. Glória a Deus por isso. Obrigado a você. Até o próximo MAC Podcast. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.